Estamos a postos, professora. Maravilha. Vejam bem, o que eu organizei para esse segundo momento, né? Uma construção coletiva de uma unidade temática na perspectiva da base epistêmica de Lyotard e as considerações finais daquilo que fica enquanto descentramento de construção de conhecimento, de possibilidades. O que eu escolhi para nós termos enquanto unidade temática? Tá? Propositalmente, eu escolhi aqui. Vocês estão vendo aqui? Vamos ver se eles estão me vendo, se eles estão fazendo outra coisa na casa, né? É verdade. Vai, Vanessa, pode falar. A água. A água. Quem dá mais além da água? Uma garrafinha, um rótulo. Uma água engarrafada. Eu até tirei o rótulo para, como está sendo gravado no YouTube, eu fiz questão de tirar. Vamos ver agora, vou desafiar os químicos. Que perspectiva dessa água você abordaria na sua aula? Acho que a forma molecular, estado físico também. Deixa eu colocar. Tensão superficial. Solubilidade. Eu preciso definir primeiro a série, né, Rinaldo? Vamos pensar o primeiro ano do ensino médio, que a gente já tem a base do ensino fundamental, já viram algumas coisas. Então, vamos lá. Esse assunto que falaram dá para o primeiro ano ou querem retificar alguma coisa? Esse assunto é do primeiro ano. Beleza. Do que o Luiz falou no primeiro ano, pode ser trabalhado as ligações químicas, né? Ligação dos moléculas. O estado físico também, a solubilidade também dá no primeiro ano. Perfeito. Acho que a ideia de misturas também, acho que caberia. Solução, né? Não, solução a gente vai para o segundo ano. O que mais que nós temos? Agora vamos ver nossos amigos biólogos. Para você também, física, vai pensando aí, viu, Rinaldi? Nossos amigos biólogos, qual abordagem poderíamos dar para esse assunto aqui? O ciclo da água. Que inclusive já liga com as questões ambientais, né? Que está bastante afetado, bacana. O que mais? Doenças relacionadas à contaminação da água. Beleza. A gente pode trabalhar a diferença de contaminação e poluição, né? Com eles. Inserir, né? Abordar um pouco mais além. O que mais? É porque agora também, quando fala ensino médio, é dividido por frentes, né, Rinaldi? Então, a biologia é várias frentes, né? A química tem a orgânica, então tem essas questões também. Calor sensível, calor latente, estados físicos da matéria, não só estados físicos da água, né? Mas aí a questão que a água se comporta de maneira diferenciada a 4 graus Celsius, enfim, por que os rios não congelam, né? Só congela a superfície, não congela embaixo, assim também o oceano, né? A região polar, então é muito Poderíamos também trabalhar a escassez da água. Escassez da água. Nesse ciclo da água que a colega Cleiva colocou, né, contempla, dá para a gente fazer um gancho aí nessa questão, bem lembrado. A crise hídrica no momento, né, que também dá para fazer o gancho com a... Perfeito. Tá muito relevante nesse momento a crise. Outra coisa, já está circulando aí na internet um vídeo. E sem Amazônia, nós vamos ter um deserto no cinturão Mato Grosso, Pará, etc., né? Para além daqueles do Nordeste. Então, a outra coisa, a importância da água na Amazônia, né? E da Amazônia de modo geral. Lembrando que nós temos aí, já estamos citando assuntos, né, que dá quase um semestre, mas vamos lá. Importante a gente explorar. Você pode depois afunilar para algo, né?
Mas uma coisa que me chamou a atenção quando quando eu escolhi isso aqui, e aí acho que foi a Lucinéia que falou do engarrafamento da água, e a Cleide que falava do ciclo da água, uma das coisas importantes que a gente pensar, como que essa água chegou até aqui, né? Então, a gente tem uma indústria, né, que engarrafa por trás dela, mas antes dessa indústria engarrafar, ela tem todo o seu ciclo, né, o ciclo da água, nós temos as fontes, né, as nascentes ameaçadas por ações antrópicas, né, nós temos uma relação fortemente marcada de desperdício também hoje muito presente. Nós temos uma relação desse plástico que pode contaminar, né? Se não tiver o devido o destino dos resíduos sólidos, que é que ele representa, né? O PET. E nós temos... Né, Glaucio? Não só a própria temperatura de armazenamento da água que afeta na liberação de produtos químicos, não me lembro o nome agora, você pode me ajudar, né? Do plástico da própria garrafa na água. Sim. Inclusive com você que eu aprendi a não tomar café em copo plástico, ele me corrige toda vez, viu, gente? Por conta dessa, os químicos vão poder nos ajudar, o que acontece, né? Mas além de tudo isso que nós falamos aqui, nós temos ainda bisfenol, a Vanessa está nos ajudando. Bisfenol, né? Eu pronunciei errado. Nós temos aqui uma relação dos trabalhadores, né? Desta água para estar aqui engarrafada, né? Então, será que foi um trabalho escravo? Será que não foi? Será que envolveu menores? Será que eles foram devidamente registrados, né? Com as suas carteiras de trabalho? Será que os atravessadores, quem carregou, quem colocou na caixa, quem deixou lá na pilha do mercado, né? Quantas pessoas passaram para essa água chegar aqui, né? Então, gente, quando você pensa numa unidade temática, romper aquela área sua e ir para além é importante. E aí deve ter pessoas falando assim, professora Glaucia, como é que eu vou romper, como é que eu vou ampliar se o meu colega, que eu não domino tudo, eu também não domino, o Rinaldo não domina, ninguém domina tudo. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Aí que entra aquilo que eu comecei lá atrás, o projeto pedagógico da escola. Então, não adianta nenhum de nós sair aqui mestre em ensino de ciências, com uma aula por ensino investigativo, por nananana, se você não conseguir mudar a concepção da escola, porque senão você fica sozinho nessa rede colaborativa. Então, um dos maiores desafios, aí eu vim propor falar de ensinagem, aí eu vim falar de Lyotard, antecede tudo isso a proposta pedagógica da escola. Então, é muito importante que você tenha um artigo, né? Se você não vai ter espaço na sua dissertação para mexer com isso, você pode trabalhar um artigo agora, quais as proposições de mudança para o seu projeto pedagógico. Por quê? É dele que vai alinhavar esse rompimento de áreas, essa busca por uma interdisciplinaridade, né? Você fala em cosmo, trans, multi, né? Mas a gente mal saiu da multi, estamos tentando entrar na inter e já se fala em trans e cosmodisciplinaridade, né? Eu trabalho muito com Japiaçu, né? No seu livro Patologia de Saberes, ele vai trazendo um pouco dessas dimensões das disciplinas, né? Que é o modelo cartesiano, que é o modelo que vem da modernidade, que é o que temos para hoje, inclusive, né, Rinaldi? Porque a escola, ela precisa de se agarrar em algo para ela poder minimamente firmar um currículo com esse educando que vai aí assumir o mercado. Mas nessa aula que a gente tem, que vai trazer a relação do trabalho, as outras relações, eu também pergunto, que valor lendário cultural essa água tem? Será que aqui está só H2O, quimicamente falando, ou ela tem uma história? Ou ela tem algo que está por trás de tudo isso aqui, né? Eu que sou cuiabana, a gente tem aí várias lendas no Rio Cuiabá. Mas não é só o Rio Cuiabá, você atravessa o continente, o mundo, você tem lendas também lá. Quando você tem o valor da fecundação com essa água, tudo o nosso corpo ele é por água, né? Nossa lágrima tem água, nosso corpo tem água.
né? Essa respiração, esse vaporizador que está aqui na minha frente, né? Quer dizer, tudo na nossa vida nossa, até esse ser humano, né, que está no ventre, ele precisa dessa água, né? O processo de germinação, né? As grandes reações do laboratório que dependem dessa água. Então, eu não tenho como compartimentalizar e dizer que é só isso. Você pode até numa aula falar, nós vamos fazer um recorte e vamos estudar isso, mas a água tem isso. E aquilo que o Luiz Felipe falava lá no início da nossa aula, como é que você faz o aluno se atrair por esse tema? Às vezes ele vai falar, eu que moro aqui em Várzea Grande, da falta de água que a casa dele vive. Né? Às vezes ele vai falar de uma água que ele derramou e que ele levou uma surra muito grande, às vezes até desnecessária. Ele vai falar, por exemplo, de assuntos que são levados de afogamento, de estresse, de morte, que está relacionado a essa água. A gente não sabe o que esse aluno quer saber da água, mas nós já saímos com o nosso conteúdo programático pronto, a nossa aula organizada pronta. Então, meu grande desafio nesta manhã é pensar que, ao planejar um assunto, você pode sim, nos seus meia hora inicial, no seu tempo inicial da aula, abordar tudo que a água tem de possibilidade. E falar assim, isso aqui é importante, está na minha área, eu não consegui que todos os professores trabalhassem, mas vocês podem pedir, né, já que você não ficar como chato da escola, você, aluno, pode pedir para a professora de biologia que você quer estudar a questão da contaminação e poluição, você quer estudar o processo de engarrafamento. Nós temos fábricas aqui em Cuiabá que engarrafam, né, água, então você conhecer um pouco desse processo da industrialização, né, lá com a aula de geografia, de história, em que período que isso foi feito, né? É muito interessante quando a gente fala da água na história da humanidade, Paris e tantas outras que a gente tem cidades, a gente tem as fezes das pessoas eram lançadas pela bacia das janelas abaixo, as cidades eram podres. Toda a contaminação, poluição e doença era vindo dessa podridão. Aí começaram a pagar pessoas marginalizadas, né, à margem da sociedade, não que elas eram marginalizadas, mas à margem da sociedade, porque era feio, porque era torto, porque tinha, a gente fala cacunda, né, mas todos aqueles que são mal formados, eles eram para ficar parando a bacia, as defecações de reis e rainhas e pessoas abastadas, porque não tinha um processo de esgoto, né, na cidade. Então, percebam que a água, ela está na história da humanidade fortemente marcada, seja com as suas lendas, com seus estudos, né? Por exemplo, o processo de evolução, né? Nós que somos biólogos, né? Nós sabemos os seres que dependiam da água para a fecundação, os que não dependiam, como é que foi essa separação, né? Dos anfíbios, répteis, né? Mamíferos, né? Então, você tem uma escala evolutiva, né? Peixe, anfíbio, réptil. Como é que isso se deu? Porque da água. Então, há muitos assuntos e há muitos saberes para serem falados. Mas qual deles fica? E olha que bacana seria se a escola envolvesse num projeto para que pudesse reunir todos os conhecimentos voltados para essa água. Né? Falando em história, né, Glaucio? Então, vamos lá na antiguidade, né? Rio Jordão, Rio Nilo, olha a importância desses rios, que água, né, para esses povos, né, lá da antiguidade, lá de trás, né, e outros, né, então só citando dois aí, né. Perfeito. Né? Aí você vai para a Amazônia, né, você tem dois rios fundamentais para o Rio Amazonas, né, os dois fundamentais, né, Rio Negro e Solimões. Não é? Então, olha, é incrível. Eu acho que em toda cidade tem a questão da água, em todo local tem a questão da água, que dá para ser explorada a N níveis de profundidade, que cabe desde o fundamental até a universidade, e ainda não morre aí, né? E deixa para frente. Então, é um tema que realmente instiga. Eu penso que é muito pouco explorado na escola, tendo em vista a importância da água para a vida. Sem água não tem vida, né? Não tem vida.
não tem vida no estado que a gente costuma ver, né? Sabemos que a vida existe sem água, com água, né? Enfim, mas no estágio nosso de evolução, dos nossos animais e nossas plantas, todos necessitam de água, porque todos estão 70% para cima só água, 30% é matéria concreta, né? Sólida. O resto é água. Nosso corpo, eu acho que até mais água do que 70%. Inclusive, Rinaldi, essa sua abordagem sobre as cidades, a Arali, que você conhece, historiadora, ela vai falar que toda a cidade, ela começa exatamente a partir de um rio. É o rio que abastece, né, esse povo, que dá essa moradia, subsídio mínimo para que ele possa ali ficar. E você tocou um outro ponto até de planeta, do cosmo, né? Que hoje se vai buscar onde que tem água. Agora, uma outra, quem vai aí pela linha do ensino por investigação, né? Que investigações pode ter da água, né? Então, os planetas que têm água, os que não têm. Eu já estou vendo aqui uma dissertação aí saindo com esse tema, com várias possibilidades, né? E aí a gente tem também, se você pegar, quando você falou das civilizações, o aspecto religioso, né? Todas as religiões que eu conheço, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, ocupam da água. A católica para o batismo, as evangélicas também para o batismo, as budistas, né, têm as fontes de água. Então, todas elas vão ocupando da água, né? Os espíritas com o copo da água. Então, a água ela tem um misticismo, uma simbologia muito forte daquilo que emana, daquilo que se está presente, daquilo que pode faltar, né, como as colegas falaram aí da escassez da água. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês? Que ao pensarem, ao dialogarem sobre as suas proposituras, né, que é o produto, né, que vocês têm o produto para ser entregue, né, Rinaldi, ao final da pesquisa, que vocês tenham esse olhar das potencialidades que aquele tema tem com outros saberes, com outras fontes, que não é só da modernidade, tá? E aí a gente vai entrar num ponto agora, Rinaldi, já que a gente fez esse exercício, vou passar aqui, vamos ver se vai aparecer. Tá aparecendo a tela aí para vocês? Não deu para ouvir ninguém. Agora apareceu. Tá, eu vou ver se ela vai mudar aqui. Não tá mudando para mim. Deixa eu interromper de novo, que às vezes é isso, né? Aí, para trazer essa parte que eu trouxe aqui de fechamento para nós. Quero ver só se ela está mudando de posição. Para mim está parado. Vamos esperar um pouquinho, porque ela leva um tempo, né? Tem um delayzinho. Tenta apertar para frente no teclado, professora. Então, eu estou tentando aqui, ele não está indo. Não está indo. Que coisa. E a gente sempre faz de novo, que aí dá certo. Assim que é. É uma coisa também aqui, eu tenho que sair do módulo apresentação. Sabiam disso? Aí para depois colocar. Senão, deixa eu voltar aqui na tela que eu estava. Aqui. Acho que agora vai dar certo. Configurar a apresentação. Então, essa configuração de apresentação está na onde mesmo? Aí mesmo onde você está. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, Glaucio, aí. Configurar? Design. Você já tá. Aí, não, para baixo. Não, embaixo é o design. Desculpa. Tem que sair daqui agora. Voltar. Clique em apresentação de slides, professora. Apresentação de slides.
Aí, Luiz Configurar a Felipe. apresentação de slides. Tá embaixo ali, ó. Transições, design, tem embaixo, é isso mesmo. Agora coloca. Acho que agora deu, né? Então, o que a gente organizou aqui para essa segunda e última parte? De tudo que a gente viu, das possibilidades que a gente tem, é que o Lyotard ele posiciona a ciência enquanto necessidade de se buscar os saberes narrativos, né? Então, não se defende a ideia de uma escola que ocupe de uma única forma de conhecimento, mas de diferenças que possibilite essas outras possibilidades. Então, aqui são imagens do grupo GPE de pesquisa, onde ele vai trazendo imagens do quilombo, né? Ali é a cavalgada, o uso do fogo, né? Para a questão do alimento, né? Tem um valor simbólico os alimentos que são preparados dessa forma e aqueles que são preparados no gás. Então, as grandes festas, né, vão assim, e todo o ritual desse grupo. E aí o Lyotard vai falar que existe diferença marcante entre o saber narrativo, né, e o saber científico, e que eles têm linguagens próprias, né, por isso que a questão dos jogos de linguagem e as metas narrativas são marcantes para Lyotard. Então, ele fala que é necessário, no caso da regra de linguagem adotada para a questão do conhecimento narrativo, é a cultura humana, é a existência desse conhecimento, né, com essas vivências do trabalho. E que o caso do conhecimento científico, ele precisa se ocupar do conhecimento narrativo para ter legitimidade. Então, eu vejo, assim, a questão do fermento, dia e noite, processo de germinar com a influência da lua, parto com a influência da lua, tudo isso eram conhecimentos narrativos, também chamados de senso comum, que foram investigados pelo conhecimento científico. E o Lyotard vai falar isso, que é importante reconhecer o conhecimento narrativo para se legitimar o conhecimento científico. Uma das coisas que eu cito na minha tese, né, eu falo que quando se pensa nesse currículo em espaço de fronteira cultural, e a sala de aula é um espaço de fronteira cultural, você não precisa estar numa região de quilombo, numa região de indígena, né? Esse espaço da escola vem diferentes culturas, diferentes pessoas, ela é um espaço que, de alguma forma, demanda esse olhar para a condição pós-moderna. Porque se você conseguir ter esse olhar, você vai superar polarizações engendradas pela racionalidade técnica científica que foi difundido na modernidade ocidental, que foi esse período que a gente teve aí, fortemente marcado pós-Idade Média, que vai do século XVIII até o século XIX. Então, a gente tem aí o século XX, essa modernidade muito fortemente marcada pela racionalidade técnica científica. E agora, como o Rinaldo disse, nós estamos construindo, nós estamos caminhando nessa pós-modernidade, que por isso que Lyotard toma o cuidado de falar de condição pós-moderna, tá? Aqui é uma imagem que eu gosto bastante, a gente tem as cerejeiras do Japão e o IP nosso, né? Então, antes de falar do que eu planejei, quando a gente pega só essas imagens, é muito forte a gente estudar que a árvore ela tem raiz, caule, folha, flor e fruto, né? E, na verdade, quantas histórias, né, tem cada uma das árvores do nosso cerrado, do seu valor medicinal, do seu valor da ancestralidade, daquilo que marca cada uma da sua floração, né? Então, isso é obliterado, né, nessa racionalidade técnica científica. Então, se você puder otimizar isso, é o grande legado da base epistêmica do Lyotard. Então, você reconhece a relevância da ciência, você estuda a raiz, caule, folha, flor e fruto, você, através desses elementos, você entende essa árvore, você passa a ajudá-la no seu processo de ciclo biológico, mas você não perde de vista, né, que existe uma revolução científica falando para você olhar para essas árvores com um descentramento, de você olhar para essa árvore com olhares de outras culturas e de outros valores para além do científico que ela possa ter. Eu planejei um pouco esse
esse trabalho pautado nisso que a gente se organizou para falar aqui nesse tempo, mas entendendo que não se esgota, né, Rinaldi? Esses encontros com os colegas, eu estou sempre em escolas, eu estou sempre em locais e espaços que oportuniza ver e sentir a escola. Quando eu pedi para a Rinaldi a logo da pós-graduação de vocês, veio junto a aula sobre a escola do Porto, né? E muito interessante como que casa a proposição com o que o Lyotard fala. Então, aquilo que a gente falava no início, tudo que está sendo proposto, que vocês já viram, e vocês precisam fazer link de algumas coisas, né? Agora, o que é muito importante para mestrandos e doutorandos é entender a modernidade e entender esse período que nós estamos de construção da pós-modernidade. Um já intitula como modernidade líquida, aí tem vários autores. Mas é importante que vocês saibam essa timeline, que vocês se localizem no tempo daquilo que foi a Idade Média, aquilo que a modernidade avançou e o que nos aguarda agora. Porque nós estamos exatamente no olho do furacão. Vocês estão pesquisadores do momento de transição da escola, de transição de conhecimento, né? Então, nesse sentido, é bastante desafiador. E, para fechar, eu gostaria de ouvir de vocês o que é exequível, o que é palatável, o que é possível de se realizar daquilo que vocês conheceram um pouquinho sobre Lyotard. Eu queria ouvir de vocês isso. Professora, vai ser desafiador nisso. A gente tem uma realidade assim na escola, a gente precisaria que outros colegas estudassem também, porque ainda tem mais uma outra coisa. Quando vocês chegarem mestre nessa escola, já vão chegar com um rótulo, né, invisível, mas vai estar lá, o Smith está se achando, porque agora ele é mestre em ensino de ciência pela UFMT. Então, tem esse outro romper, que você está ali para ajudar, que você está ali para construir, para pensar em algo novo. Aí vai ter professor falando, não adianta construir nada novo, não, essa criançada não quer nada com nada. O que vai ter de gente falando para você que não vale a pena é muita gente. Então, você vai ter que ser mais forte do que isso. Mas como eu sou da escola, tenho esse chão da escola, mas às vezes é muito importante retroalimentar e retrossignificar. Então, eu queria ouvir vocês. O que é desafiador quando se pensa em Lyotard, que valoriza outros saberes de outras culturas? Eu quero ouvir vocês. A Vanessa, quando pontuava que ela não trabalhou ainda, hoje, quando você olha, Vanessa, toda essa teoria e as possibilidades que você tem, o que você acha mais difícil de ser implementado? Eu acho que é justamente essa questão de trabalhar em conjunto com outros professores, né? A questão da estrutura escolar, a gente tem muita dificuldade de implementar sempre algo novo, algo que mexa com a rotina. Na escola onde eu estou mesmo, né, eles fazem de tudo para você não alterar a rotina, né, de você seguir sempre para não mexer com a aula de outros professores ou na rotina da turma. Então, essa questão, né, da escola em si é um obstáculo que a gente encontra juntamente com o trabalho em conjunto com outros professores também. Sempre que a gente pensa em algo desse tipo, né, acaba que a gente desiste frente às dificuldades e empecilhos que a escola vai colocando, né, que a gente tem que dar jeito de não alterar muito essa rotina. Entendi. E isso daí que a gente está anotando aqui, é importante que vocês tenham, porque quando chega lá nas considerações finais, já está sem fôlego para trabalhar na sua dissertação, né, no seu trabalho final. O que eu vou falar aqui? Aí é a hora de você falar dos desafios que você tem para implementar isso na escola, né? Então, vamos anotando que isso aí vai servir para vocês lá na frente, nas considerações finais de trabalho. E aí a gente pode colocar aqui também a própria, que quando fala do projeto pedagógico, né? Porque se esse projeto, ele já vem com essa organização disciplinar, dificilmente você vai conseguir fazer um trabalho interdisciplinar, né?
que mais? Quem consegue apontar mais desafios para implementar, seja a base epistêmica de Lyotard ou de outro? Eu vejo assim, igual a Vanessa falou da realidade da escola, uma coisa que eu vejo também é porque, pelo menos na escola onde eu trabalho, tem professores que trabalham em 2 escolas. Então, isso também afeta, porque às vezes um tem um tempo, né, naquele horário, o outro não tem, então isso também prejudica muito a ter esse trabalho em conjunto. Então, é o que a gente chama da precarização do trabalho docente, né? Ele precisa trabalhar em mais de uma escola, consequentemente, ele tem seu tempo afetado, né? Então, ele consegue fazer o planejamento dele domingo à noite, já correndo, porque segunda-feira começa tudo de novo, né? Tentaram se garantir a hora de atividade, mas mesmo assim ainda no caso que eles vão elaborar, que é o PPE, Rinaldi? Então, é que, na verdade, eles chamam de PPP, né? Projeto Político Pedagógico, né? E eu acho que é projeto pedagógico da escola. Né? Ah, sim. Uhum. Mas esse é uma coisa minha, não tem nada a ver com... Porque eles colocaram o político no meio, não é? Uhum. Então, é projeto político pedagógico. Né? Uhum. Enfim, eu acho que, para mim, poderia chamar projeto pedagógico da escola. Uhum. O político está engendrado entre as coisas, né? Quando eu era da SEDUC, eu busquei muito essa informação do porquê do político, e aí tinha vários autores que sustentavam isso, mas é exatamente porque o político ele tem uma intencionalidade. Exatamente. Ele tem uma intencionalidade de avaliação, tem uma intencionalidade se é de disciplinar, né? Uhum. Eu lembro que eles deram até o exemplo da escola militar, que é diferente da escola essa Waldorf. Então, assim, você tem que imprimir a intencionalidade lá da escola, por isso que ele é político. Por né? isso que tem o P do político aí, né? Uhum. Como são áreas muito restritas aqui em Mato Grosso, química, física, biologia, claro que a gente está superando um pouco a biologia, mas a química e a física ainda é forte no estado de Mato Grosso, a ausência de formados, mas eu colocaria aqui o próprio diálogo com seus pares, né? Então, assim, há uma carência de formação, né, na área de físico-químico. Alguém arriscaria... Isso, o microfone é aberto, né, Glaucia? Uhum. Como que está essa questão da formação em física? Já melhorou, Rinaldo? Porque da biologia eu sei que deu uma avançada, né? A biologia sempre está na frente, né? A química e a física ainda é muito restrita, mas veja só, por incrível que pareça, né? No concurso passado, que eu acho que o Estado lançou, ele só lançou acho que 15 vagas de física, porque diz que é professor de física. É incrível isso. Sabe por quê? É porque há professores que estão trabalhando há longo tempo em física, então eles estão assumindo as salas de aula de outras formações, né? Geografia, a própria química, matemática, né? Então o Estado lançou poucas vagas por conta de que diz que não precisa de professor de física. Isso é uma inverdade, né? Quando você vai olhar a formação dos professores de física, e aí você nota que são de outras áreas, né? Enfim, então, tem um delay aí entre o que o Estado tem na sua base de dados e o que o professor está desenvolvendo e a sua formação em sala de aula. Uhum. Assim como, só para reforçar um pouquinho, né? A formação em segunda licenciatura não foi possível a partir de 2017 em Mato Grosso, né? Porque o Estado não reconhece que há necessidade de formar em segunda licenciatura. Né? Então, nós não conseguimos mais formar turmas
A última turma foi pedagogia, que era lá em Alta Floresta. E aí ninguém queria trabalhar em Alta Floresta. Em Rondonópolis decidiu trabalhar e não conseguiu fazer o projeto pedagógico a tempo da CAPES. Então, a turma que seria montada em 2017 em Alta Floresta não se conseguiu, porque não havia, né, interesse de nenhuma instituição em trabalhar a pedagogia lá. Isso foi um golpe, eu acho, para o estado de Mato Grosso e para o curso de pedagogia. Mas, paciência, né? Depois, dali para cá, Glaucio, nenhum momento mais foi possível montar turmas, né, de segunda licenciatura para auxiliar nessa formação, né? Só aí um gráficozinho, né, do que está acontecendo no estado de Mato Grosso. Beleza. Para a gente finalizar, eu fiz uma pergunta lá no meio da palestra, perguntei se estava claro para todos a diferença de prática pedagógica e prática educativa. Aparece muito isso quando você vai elaborar unidades temáticas. Então, eu gostaria de saber se vocês querem algum esclarecimento, está tudo tranquilo para vocês. Inclusive, em alguns teóricos, isso é sinônimo, né? Em outros, não, mas em alguns até eles confundem a prática educativa com prática pedagógica. Uhum. Só para ver se, por acaso, talvez eu esteja errado, mas pelo que eu me lembro, prática pedagógica se refere ao ensino-aprendizagem do aluno, né? Tudo relacionado a isso. E já, quando a gente fala de prática pedagógica, a gente está falando dos espaços formativos, da questão cultural, da vivência do aluno. É isso? Não é isso. O que é importante e a gente otimiza nessa sua fala, né? Alguém gostaria de complementar com alguma outra coisa? Não? Então, olha só. Quando a gente pensou e temos agora a questão do estágio muito forte em vocês, a Maria Amélia Santoro Franco é quem eu me apoio para falar para vocês. Essa Maria Amélia Santoro Franco, né, Maria Amélia Franco, ela vai falar o seguinte, que nós temos a prática educativa elaborada por pais, por tios, essa educação do trânsito, tudo isso é prática educativa, porque você educa alguém para algo. A prática pedagógica, ela tem uma intencionalidade, você tem que saber a faixa etária, o tempo da aula, quantas aulas, os objetivos, a fase cognitiva, que tipo de estratégias que você vai usar. Então, a prática educativa, ela acontece aleatoriamente. Você, às vezes, quando pede para alguém, olha, não joga esse coco aqui no estacionamento, porque alguém pode bater com o pneu do carro e acertar a cabeça de alguém e morrer, você praticou ali uma prática educativa, porque você não estava planejado disso acontecer, de você ensinar alguém a fazer isso. A prática pedagógica, ela vai acontecer nos espaços formais e não formais de educação, desde grupos de catequese a uma universidade ou uma escola, porque você tem a faixa etária que você tem que preocupar, o assunto, a estratégia da aula, a forma de avaliação, tá? Então, a Maria Amélia Franco, ela vai falar que é importante que você tenha muito claro que quando você propõe uma unidade temática, você propõe uma prática pedagógica, tá? Porque a prática educativa, ela não necessariamente vai exigir tudo isso. Exatamente. Inverteu. Então, era isso, Rinaldi, que a gente tinha para esta manhã, desse diálogo formativo. Eu fiquei bastante satisfeita com os exemplos. A gente vê a turma um pouco tímida agora, que eles começaram a animar um pouco, mas isso faz parte, né? Eu era uma pessoa estranha ao grupo, então isso é muito natural. E acredito que a gente vai afunilar esse diálogo, principalmente com a escola, né? Vocês vão receber alunos meus nas escolas com estágio, da professora Glaucia, vocês vão dialogar comigo em congressos científicos, né? Que inclusive a gente aproveita para chamar para o Exude, para o Semedu, que está tendo uma oportunidade bem bacana para publicar, né, Rinaldi? E agradecer ao professor Rinaldi, ao programa, por esse espaço, né? Rinaldi sabe aí da maratona que a gente vive na coordenação e frente de trabalho, mas é um prazer muito grande estar na sala de aula, dialogar, mesmo que virtualmente.
Considerações finais, pessoal? Gostariam de falar com a professora Glaucia? Agradecer pelos ensinamentos, né, pelas informações. Eu mesma nunca tinha levado em consideração essa questão cultural, né, eu achava que tinha que ter uma diferença muito grande, e aí a senhora, né, apresentou que a gente, dentro da nossa sala de aula normal, a gente já tem, né, pessoas com culturas, crenças diferentes, né, e a gente pode trabalhar em cima disso, e que, principalmente essa questão da ciência, né, a gente é acostumado a encarar isso como algo que é fora de opinião, né, ou algo isolado. A ciência, a verdade é o que pode ser comprovado, né, e aí abriu o meu olhar em relação a inserir, né, a ciência dentro desses contextos culturais, né, em levar em consideração e não descredibilizar as outras informações. Então, muito obrigada por isso. Eu ganhei meu dia, Rinaldi, com o depoimento. Ganhou dia e semana, eu acho. Quando eu dizia para vocês, lá na teoria de aprendizagem, da idiosincrasia das pessoas, eu estava falando exatamente isso. Tá? No mundo complexo de cada um de nós. Os nossos alunos são realidades diferentes, culturas diferentes, daí são idiosincráticos. Todos nós somos únicos, é isso. Né? Ninguém é igual a ninguém e cada um crê numa coisa. Não é? A escola está errada em querer homogeneizar todos iguais. Isso é um desastre total. Mas gostaria de ouvir mais colegas. A Vanessa foi muito feliz. Vamos ouvir outros colegas, que realmente isso nos fortalece muito nos nossos trabalhos diários. Até mesmo para reconhecer o trabalho da professora Glaucia aqui conosco hoje. Né? Ela poderia dizer, não, eu vou para Chapada segunda-feira. Né? Hoje né? Facultativo e coisa e tal, e ela esteve conosco. Então, ela abriu mão. Eu até falei para o Rinaldi assim, Rinaldi, não vai nenhum aluno, eles vão tudo véspera de feriado. Ele falou assim, não, vão estar todos lá. Você vê? Vocês estiveram, isso é muito bom. Crianças, quero ouvir vocês, nós queremos ouvir vocês um pouquinho mais. Uma parte também que eu achei muito interessante da fala da professora Glaucia foi com relação, quando ela deu o exemplo, né, do rótulo da água e da água, todos nós falamos uma coisa diferente. Então, às vezes, nós chegamos na sala de aula com o conteúdo já tudo pronto. Nós só queremos que os alunos, né, reproduzam aquilo que nós colocamos. Um simples rótulo de água, a gente vê que foi uma grande imensidão, né, de conceitos trabalhados. Então, isso nos ajuda a refletir sobre a nossa aula. Muito obrigada, professora, pela aula de hoje. Eu gostei muito. Que bom, Lucinéia. E a ideia de escolher a água, eu tinha várias possibilidades aqui em casa, né? Porque se eu tivesse no momento sem ser virtual, eu ia levar algumas apetrechos na minha mesa para... O Rinaldi me conhece, sou muito prática, né? Eu gosto de fazer coisa prática na hora da aula. Falei, mas e agora aqui em casa, virtualmente, né? E eu voltando da caminhada com a minha garrafinha, falei, gente, tá aqui a minha aula, né? Então, foi bem bacana e fico feliz com o seu depoimento, que a gente pode explorar isso, inclusive, com os alunos, né? Ou, de repente, se até isso enquanto uma possibilidade de vocês levarem essa aula, né? E desenvolver isso lá para trazer como resultado na sua pesquisa final, né? No seu resultado final. Uma questão que eu vou deixar aqui, Rinaldi, como a gente fala por representação, e eu falo também assim por conta que eu tenho agora uma reunião às 10h30, vou me preparar para ela, mas dizer para os colegas que hoje vocês têm um professor, né, um mediador do conhecimento de uma magnitude, de uma potência, eu falo assim muito que ele é gigante, né? Gigante em conhecimento, que é o professor Rinaldi, gigante em coração, em mente, porque a gente não tem nos dias atuais, a gente tem muitas dificuldades, né?
na relação com o outro, de conceber o conhecimento do outro. E ele, sendo esse gigante, ele é sempre humilde nas suas relações, no seu percurso. Então, é uma pessoa que eu aprendo muito. E eu acompanho ele desde a gestão da professora Maria Lúcia Cavalli Neder, né, quando a gente se aproximou, e nada nos separou, mesmo com as adversidades que nós duas passamos, né? Então, isso é muito bacana, e é um profissional que eu admiro muito, né? Então, vocês estão em boas mãos. Parabéns a vocês, estudantes aí também. Bom, com esse elogio ganhei meu ano, não é verdade? Glaucia, eu agradeço, viu, a sua bondade comigo, viu? Realmente, a gente luta para ser alguma coisinha, mas eu não sou nem um cisco, nem um cisco em relação à sabedoria que devemos ainda alcançar um dia, né? Nós estamos lutando para isso, nós vamos conseguir. Eu gostaria de que vocês abrissem as câmeras para uma selfie. Eu acho que é para contemplar essa aula de hoje. A professora já vale a presença deles, né, Rinaldi? Claro. Abra aí, Karen, por favor, Luiz Felipe, Ana. Vamos lá, pessoal, abrir as câmeras. Ninguém é tão feio assim que não possa se mostrar. Pelo amor de Deus, vocês são lindos. Para com isso. Bora aí, Luiz Felipe. E cadê o Felipe e a Ana? A Ana está aqui já. Está faltando gente. Bom, aí... E Eraci, né? Eraci? Estou aqui, professor. Eu abri a câmera. Você abriu. Então, falta quem? Felipe e Cleiva. E a Cleiva. Estou aqui, minha câmera está aberta também. Eu acho que ok. Às vezes é isso. Eu fiz um print. Glaucia, faz um também. Fazendo. Luiz Felipe, você faz aí também, Luiz? Por favor, para a gente depois compartilhar, né? Bom, então eu quero agradecer a professora Glaucia pela brilhante conversa, chamamos assim de conversa, eu gosto mais. Não é palestra, é uma conversa mesmo, eu acho que isso é o que enriquece os nossos encontros, são as conversas. Porque palestra é aquela que você fala e o outro ouve, né? Aqui não, aqui a gente quer ouvir o outro, né? Tanto é que, se não fosse assim, ela não estaria aplicando a teoria do Lyotard, né? Então, a gente, quando defende uma teoria, a gente trabalha aquela teoria nas nossas apresentações, nas nossas aulas, né? Fazendo valer o que nós aprendemos daquela teoria, né? Então, professora Glaucia, mais uma vez, obrigado pela sua sinceridade, né? E pelo seu amor pelo que você faz, né? Isso acho que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Eu, assim, estendo isso a todos os nossos mestrandos, né? Que agradecem a ti conjuntamente comigo, tá? O programa, que agradecer você também pela oportunidade, e como falei, vamos tentar colocar isso lá no YouTube. Eu acho que é fundamental a gente divulgar essas teorias, né, para mais pessoas conhecerem, né? O conhecimento, eu acho que é válido, o conhecimento é muito mais válido quando ele é compartilhado, né? E ele ficar embaixo das nossas mesas, nas nossas gavetas, para que serve? Verdade. Então, muito obrigado, crianças. Obrigada, Rinaldi. Vou deixar você com eles, que às vezes você tem algum recado. Um abraço para todos, que a gente possa encontrar presencialmente. Tchau, tchau. Obrigado, Glaucia. Boa reunião. Tchau. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor, foi excelente a aula. Legal, né? Só a vergonha mesmo, e o constrangimento de estar fazendo pouco. Mas é o seguinte, eu acho que a gente tem que pensar assim, Vanessa, que a gente está fazendo ainda, achando que é pouco, a gente está fazendo tudo o que a gente está podendo naquele momento, tá? Eu acho que a gente tem que pensar assim também, para a gente não ser muito penalizado pela nossa própria consciência, tá?
obviamente, você sempre vai buscar fazer coisas novas e ampliar isso tudo, né? Também nós somos, a nossa formação muitas vezes não tem nos dado liberdade para a gente criar um novo. Nós sabemos disso. A universidade ainda está lá, né? No século passado, ainda muito presas em disciplinas, não desenvolve o interdisciplinar, nada disso. Nem entre as disciplinas da química e da própria biologia se consegue fazer interdisciplinaridade, né? Aí vem nós aqui dizendo para vocês que vocês têm que fazer interdisciplinaridade na escola. Vocês nunca vivenciaram isso, não é? Acho que é pedir demais, mas, no entanto, isso não nos limita para que a gente possa fazer diferente. É isso que eu quero passar para você. Nós temos energia para isso e nós estamos adquirindo conhecimento para isso, né? Então, que vocês se alinhem com algum professor que é mais afeta vocês, que vocês gostam mais, né? Vocês têm mais afetividade, e vão conversando, sabe como é que é? Propondo um trabalhinho pequeno junto, depois vai expandindo. Isso não pode parar, é isso que eu quero dizer para vocês, não é isso? Começa uma coisinha pequena e depois nós vamos ampliando. Outros professores vão olhar. Outra coisa, é o próprio estudante que vai cobrar do outro professor, porque você está fazendo diferente, ele está aprendendo. Aí ele vai cobrar do outro. Professora, eu estou gostando mais de química, estou gostando mais de biologia, porque os professores são assim, assado, né? Por que você também não muda? O próprio aluno vai cobrar. Você pode ter certeza. E eu digo o seguinte, aquele ditado que uma andorinha não faz verão, não é verdadeiro, né? Uma andorinha faz verão, nem que seja para ela mesma. É isto que é importante, que você se sinta bem em fazendo o verão, tá? Mesmo sendo uma andorinha. Uma hora um colega vai olhar, você é diferente. Olha, a Vanessa está fazendo diferente. Os alunos dela estão aprendendo mais da maneira que ela trabalha. Então, por que eu também não posso fazer? Então, é assim que a gente vai mudando os outros, mudando primeiro a si mesmo. Não queiram mudar o mundo e o outro, sem primeiro mudar-se a si próprio. Essa máxima vale para qualquer situação. Tá certo? Até semana que vem com a professora Edna, tá? E nós vamos tratar do STEAM na próxima segunda-feira, né? Eu não vou estar em Cuiabá, mas eu vou estar com o notebook ligado. Então, eu vou mediar do mesmo jeito que foi hoje, tá bom? Eu estou de férias da graduação na semana que vem, né? Mas nada impede que na segunda-feira, às 8 horas, eu esteja com o meu notebook ligado para autorizar a entrada de vocês e nós acompanharmos a aula da professora Edna. Vai ser um must, como diz Vavá, vai ser um must. Tá bom? Boa semana para vocês, bom feriado de amanhã. Muita reflexão sobre o 7 de setembro. Que independência foi essa? E se nós somos mesmos independentes? Reflitam. Boa semana, professor. Obrigado. Boa férias. Com o nosso governo que está aí, a nossa liberdade, beleza, independência, na verdade. Obrigado, meus queridos e minhas queridas. Até mais. Tchau. Tchau, bom feriado. Professor, eu preciso uma palavrinha rapidinho com o senhor. Ok, querido. Para todo mundo sair da sala. Ótimo. Fala, professor. Então, professor, é o seguinte, eu não sei se a professora Irene chegou a comentar com o senhor, mas deu tudo certo agora nesse final de ano, nessa retinha final, e eu acabei conseguindo um emprego. Ui, que bom, rapaz! E no estado, então eu tô, tipo, querendo aproveitar a oportunidade, porque a escola é uma escola plena, então eu já tô colocando alguns projetos, a gente tem até uma disciplina chamada eletiva, eu tô até colocando os projetos já do mestrado, já voltado para minha dissertação. O único problema disso tudo, professor, é que eu tenho aula no período da aula do senhor. Aí eu queria saber como que podemos fazer em relação a isso.
Eu tô vendo que o senhor tá gravando as aulas, então para mim tá sendo muito tranquilo, porque posso dar uma olhada depois. Mas o senhor tem alguma estratégia, tem algum outro tipo Então, cara, mas pelo menos na sua apresentação você vai ter que faltar da aula lá. Ah, eu tento dar um jeito, professor. Isso, aí você vê com um colega, porque como nós já temos um calendário estabelecido, né? Fica fácil para você negociar com um colega. Daqui a pouco se troca, né? O dia da aula, naquele momento da sua apresentação. Pode ser? E aí você... Oi. É a apresentação do material didático, no caso, né, professor? Isso. Não, você vai ter, acho que, 2 apresentações no mínimo, né? Uma é sobre os conceitos, lembra lá? E a outra é sobre o material, sobre o produto que vocês vão produzir. São, acho que, 2 apresentações. Entendi. Isso está lá no calendário, dá para você olhar com antecedência e negociar lá na escola. São essas 2 situações só, tá? As outras você, tranquilo, né? Você vai se comprometer em olhar as gravações, eu sei que gravação é um saco, né? Mas você está fazendo uma coisa ou outra, você está cozinhando, você está fazendo qualquer besteira, aí você põe para ouvir, né? E para não perder muito tempo. Aí põe gravar em 1,5, assim, vai mais rápido, né? Outra coisa, professor, caso dê algum problema, porque foi agora bem repentino, mas caso dê algum problema de eu apresentar, eu posso ter a opção de gravar um vídeo com o Felipe? Então, poder pode, mas nós queremos ver a carinha de vocês. Não vai dar problema, não. Pode ter certeza, tá bom? E aí, se você, no máximo, você não consiga estar, o próprio Felipe consegue apresentar. Aí ele apresenta sozinho para vocês 2. Perfeito, tá? Eu vou conversar então com ele. Conversa com ele, né? Eu acho que ele é muito compreensivo, né? Eu acho que é tranquilo, tá? Nós não vamos... Nossa, agora que você arrumou um emprego, cara, pelo amor de Deus, nós temos que te ajudar de toda forma. Eu fiquei feliz. Se tiver no nosso alcance, cara, nós vamos fazer. Entendi. Tá? Então tá. Muito obrigado, professor. Nada, querido. Que você seja um excelente professor. Isso que eu estou preocupado. Certo? Não como profissional só, viu, Felipe? Mas como gente. Humano, tá? Pense sempre no outro primeiro, antes de você dar as respostas. Né? Primeiro pense, reflita, depois você dá a resposta. Beleza? Fica com Deus, amigo. Obrigado, professor. Até mais. Até mais. Então, estamos interrompendo a gravação da nossa aula e muito agradecido pelo professor Agnaldo participar conosco e todos os estudantes mestrandos que estiveram conosco hoje. Muito obrigado e um bom dia.